Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe, espero que todos estejam bem. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao canal do Desafiando Concurso. Se você é novo, se você é nova por aqui, sejam muito bem-vindos. Nós estamos em uma preparação para o seu concurso público para São Bernardo do Campo. Bom, todas as aulas do canal são gratuitas, tá bom? A única coisa que eu vendo para me ajudar aqui no canal são esses slides, esses materiais que eu utilizo, tá? Que eu estarei dividindo em cadernos com todas as disciplinas voltadas para legislação, né, direito, que foi cobrado no seu edital, tá bom? Esse material, ele possui um valor único de R$ 10, é um combo, tá? É como se fosse ali, sabe quando você vai numa lanchonete, você pede um combo? Então, são todos esses cadernos por um valor único, todos juntos, por R$ 10, tá bom? Se você quiser, basta você colocar aqui nos comentários, eu quero material, desejo material. Fechou, pessoal? Vem comigo então, sem mais delongas, e vamos para o nosso conteúdo. Bom, aula de número 2, nós vamos começar falando hoje sobre um ponto muito importante quando nós estamos falando de provimentos. Falamos na primeira aula das formas de provimento, como que se dá, provimento originário, derivado. Porém, para que esse provimento ele se efetive na prática, alguns pré-requisitos precisam ser analisados. E aqui eu criei um mapinha mental para vocês, para que isso fique bem fixo na mente de vocês. O primeiro requisito que eu coloquei é o ser brasileiro. Isso tudo está disposto no Estatuto. O ser brasileiro não impede, por exemplo, que o Zezinho seja estrangeiro. O estrangeiro pode ter acesso? Pode. Algumas pessoas acabam pensando que a lei me fala ser brasileiro, então é vedado, ele é proibido estrangeiros terem acesso a cargos públicos. Não, não é vedado. Você tem a possibilidade de estrangeiros estarem ali dentro desses provimentos. Outro requisito importante é o estar kit, seja com as obrigações eleitorais e também ali com as obrigações militares. O terceiro trata do artigo 144 da Constituição Federal. Outro requisito aqui, o 4, ter bom procedimento, estar profissionalmente apto. Aqui no terceiro eu falei para vocês, não está em curso nas penas estabelecidas no artigo 144. Ter bom procedimento, estar profissionalmente apto, tá? Que é o profissionalmente apto para o exercício do cargo. 5. Não, obviamente, haver sido habilitado no concurso respectivo, nos casos em que a lei exigir. Ou seja, artigo 37, inciso 2 da Constituição. Por que nos casos em que a lei exigir? Porque quando eu tenho cargos de comissão, né, o provimento ali, você tem o cargo em comissão, você não tem aprovação em concurso público. Por quê? Olha aqui o artigo 37, inciso 2 da Constituição. Lá no finalzinho, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declaradas em lei de livre nomeação e exoneração, ou seja, os cargos em comissão, como você tem uma livre nomeação e você tem uma livre exoneração, então você não tem aprovação prévia em concurso público. Fechou? E também você não tem a questão do estágio probatório, estabilidade, que nós vamos ver mais à frente. Terceiro, gozar de boa saúde. Terceiro, não, sexto. De boa saúde, não ter defeito, incompatível com o exercício do cargo, assim está disposto na lei, tá? Eu achei assim, no meu ponto de vista, eu achei a redação um pouco. Eu não achei muito bacana a redação desse inciso, mas é como está na lei. E o último aqui, atender às condições especiais prescritas para determinados cargos ou carreiras, tá? Então, algumas condições ali que venham ser bem inerentes ao cargo. Por quê, gente? Porque o fato de termos aqui prévios requisitos em lei, isso não proíbe que aquele cargo em específico ele venha lhe cobrar, por exemplo, uma outra atribuição. Então,
Por exemplo, se eu falo de um cargo que é necessário, por exemplo, tá? Só um exemplo. Advogado. Ou um cargo que vem ali cobrar uma atribuição muito específica. Ah, precisa de OAB. Ah, mas aqui o estatuto não falou que precisa de OAB, mas é uma atribuição especial daquele cargo, é uma atribuição inerente àquele cargo. Esses aqui são os requisitos básicos para a investidura do cargo, ok? Bom, onde eu tenho tudo isso aqui que eu mostrei no mapa mental para vocês, fica lá no artigo 12 do Estatuto. Mas eu trouxe por mapas mentais porque eu acho que fica mais bem explicativo. Bom, o parágrafo 1º do artigo 12 ele diz o seguinte, que a prova das condições que se refere os itens 1, 2 e 10 do artigo não será exigida nos casos dos itens 2 e 7 do artigo 11. Como assim? Se eu estiver falando das condições do item 2, 1, 2 e 10, o que é o item 1? Ser brasileiro. Item 2, enquadrar nos limites de idade. Ou item 10, haver sido habilitado no concurso respectivo nos casos que a lei o exigir. Esses 3 casos, você não vai ter a aplicação quando eu estiver falando dos itens 2 e 7 do artigo 11. Cadê o artigo 11? Lá em cima. Ó, voltar lá no artigo 11. Pera. Aqui, ó. Os casos que eu estiver falando, conferir aqui, ó, dos itens 2 e 7. Item 2, promoção e reversão. Então, no caso de promoção e no caso de reversão, nem o ser brasileiro, nem enquadrar no limite de idade, nem haver sido habilitado em concurso, o que vai acontecer? Não serão exigidos nesses casos. Eu sei que alguns artigos se cobram essa volta. Peraí, tem que voltar lá em cima, ver o que aquilo me traz, mas é assim mesmo. Vai indo, já acostumando, tá? Parágrafo 2º. A prova dos requisitos que referem o item 6 desse artigo, cadê o item 6? Vamos lá. Item 6. Ó, gozar de boa saúde, ou seja, algo ali mais de uma inspeção médica, né? Então, será feita mediante uma inspeção pelo Instituto Municipal de Previdência de São Bernardo do Campo. Então, essa boa saúde física, onde você vai ter inspecionado? Pelo Instituto Municipal de Previdência de São Bernardo, ok? Deixa eu ver se aqui na tela, senão eu não consigo pular o slide. Artigo 13. O artigo 13, pessoal, ele é bem interessante porque ele pode causar uma certa confusão. Ó, independerá, ou seja, independe de limite de idade, ó, de limite de idade para o ato da inscrição em concurso ou nomeação, o ocupante de cargo de provimento efetivo. Como assim? Independe do limite de idade, tanto para a inscrição, para o ato de fazer a inscrição ou a nomeação. Aquele ocupante que já está provido na administração. Então, depende o ocupante de cargo de provimento efetivo. Ok? Parágrafo único. Este favor será concedido aos ocupantes de cargos providos em comissão ou os extranumerários, ou seja, aquele que não pertence ao quadro efetivo dos empregados ou funcionários, desde que tenha sido admitido com idade inferior ao limite máximo, ou seja, qual que é a regra? Aqueles que já estão providos de um cargo, se eles vão fazer, por exemplo, uma inscrição para um outro concurso, independe a idade deles. Por quê? Porque eles já são ocupantes de um cargo. Então, por exemplo, Zezinho, ele é ocupante do cargo C.
tá? Nosso Z foi esse que eu fiz, cargo Z. Só que aí Zezinho, ele vai fazer a inscrição lá para um concurso X para ocupar o cargo H. Tanto no ato da inscrição, quanto se ele passar e for nomeado, independe a idade. Por quê? Porque ele já ocupava lá o cargo Z. Ele já era ocupante. E no caso, você tem também esse favor sendo concedido àqueles que forem providos em comissão ou os extranumerários, desde que eles tenham sido admitidos com uma idade inferior ao limite máximo. Então, tem um limite máximo aqui de idade. Essa regra do artigo 13 se aplica a eles se eles tiverem sido admitidos com uma idade inferior à idade máxima, tá? Então, por exemplo, a idade máxima é X, que é o máximo. Esse favor do artigo 3º é concedido a eles se eles foram admitidos com uma idade inferior à idade máxima. Ok, pessoal? Deu para entender? Vamos lá. Bom, e se eu tiver um caso de preferência, ordem de preferência para aquele provimento? A lei vai trazer para você? Vai. Seguinte, nós temos dentro da administração uma ordem de preferência para provimento, tá? Porque sempre você tem obedecido uma ordem de preferência, uma ordem, né, então, obviamente, para lhe ter o provimento. Qual é a primeira ordem de preferência? Qual é a primeira preferência? Aquele servidor municipal de São Bernardo, tá? Então, a primeira preferência para provimento, aquele que já é o servidor municipal. A segunda ordem de preferência é aquele que tiver obtido maior nota na prova prática. Cuidado, se não vem o seu examinador. Ao que terá ordem de preferência para o provimento, aquele que tiver obtido maior nota nas provas objetivas. Na prova objetiva, não, na prova prática. Terceira ordem de preferência. Aquele casado, viúvo ou desquitado, ou seja, separado, que tiver maior número de filhos menores, tá? Ou inválidos sob sua dependência. Porque não adianta, por exemplo, o Zezinho, ele, por exemplo, é viúvo ou desquitado, né? Ele não vivem mais juntos, foram divorciados. Ai, mas ele tem um filho. O filho vive sob sua dependência? Não, mas eu tenho um filho. Não. O filho precisa viver na dependência daquele servidor. No caso aqui, do Zezinho. Quarta ordem de preferência ao casado. E quinta ordem de preferência ao servidor municipal que contar maior número de dias efetivos de exercício, ou seja, aquele que contar maior tempo, né? Maior dias exercido no cargo. Por que o exercício? Porque o exercício é o que vai efetivar, vamos dizer assim, o desenvolvimento prático no cargo, tá? É posse e depois o exercício. Coloquei aqui o mapinha mental, foi o que está disposto no artigo 14. Eu sempre trago o mapa mental e trago a referência do artigo para também otimizar o nosso tempo, tá? Bom, acerca dos concursos públicos. Concurso público, você tem aqui muitas, vamos dizer assim, muitas características bem peculiares ao concurso. Então, o que você tem aqui, por exemplo? Você tem o edital, né? Você tem, como que eu posso dizer, pontos a serem observados, tá? Não vou dizer requisitos, mas você tem ali algo a ser observado, observações, informações, enfim. Aí que informações engloba tudo isso, você tem um respeito, na verdade, a um princípio público, que é o princípio da publicidade.
cidade. O que você tem no artigo 15? Vai dizer que os cargos isolados de provimento efetivo, ou seja, aqueles que não vão se escalonar as classes, ou de provimento efetivo, e os de início de carreira somente serão preenchidos mediante prévio concurso público. O concurso público, pessoal, para investimento em um cargo público, é uma porta de entrada, tá? Por que é uma prova de entrada? Porque é, assim, o requisito base, ou seja, é a base, tá? E aonde eu tenho essa prévia estabelecida? Na nossa Constituição de 88, lá no seu artigo 37. Ou seja, o que é o artigo 37, seu inciso 2, o que ele vai dizer para a gente? Eu coloquei aqui como referência, ó, a investidura em cargo ou emprego público. Vamos lá, emprego público. Tá, peraí que minha caneta travou. Caneta, pronto, voltou. Caneta tem um negócio de fazer graça. Tem hora que tem que trocar a pilha dela. Acho que eu já falei isso em umas 3 aulas e não troquei a pilha até hoje. Ó, o que é emprego público? O emprego público, pessoal, ele é um pouco diferente do cargo, tá? De provimento efetivo. Primeiro ponto, o que você tem aqui? Regime CLT, ou seja, é um contrato. Enquanto que nos cargos efetivos eu tenho regime estatutário, porque eles são regidos pelo estatuto, no emprego público você tem a característica de serem seletistas, ou seja, estão dentro da CLT. Se eles possuem algum problema que venha precisar ser acionado à justiça, eles vão acionar o quê? A Justiça do Trabalho, tá? Outro ponto peculiar, não tem estágio. Opa, minha letra tá bem feia, gente. Acho que é minha caneta. Opa, não tem estágio probatório. Então, se eu não tenho estágio probatório, não tenho estabilidade, que está disposto no artigo 41 da Constituição, tá? Ok? Porém, você, mesmo sendo um emprego público, depende de aprovação prévia em concurso público. Essa aprovação pode ser, no caso, concurso de provas ou provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo. Então, por exemplo, você tem cargos que te exigem um nível maior de complexidade. Por exemplo, tem concursos que você tem apenas uma prova objetiva, tem concursos que você tem, por exemplo, prova discursiva, tá? Por exemplo, vamos imaginar, vamos pensar numa prova assim um pouco mais densa, para magistratura, por exemplo. Então você tem caso, né? Ter que às vezes reproduzir um ato ali, uma peça judicial, jurídica. Então, você tem essas diferenciações. Alguns te cobram provas de títulos, então você tem ali aquela questão mais densa de pontuação, enfim, algo mais ali bem específico. Enfim, você tem várias complexidades. Tem prova ali prática, outros não tem, enfim, tá? Bom, porém, essa regra aqui de aprovação prévia em concurso público, você não aplica. Peraí, deixa eu desligar minha caneta e ligar de novo. Acho que eu vou ter que trocar a pilha mesmo. O que você tem aqui? Essa aprovação prévia, ela não se aplica aos cargos em comissão. Porque cargo em comissão você tem livre nomeação e livre exoneração. Porém, cuidado, não é simplesmente assim, tchau, não te quero mais. Não é assim, tá, pessoal? Mas é livre nomeação e livre exoneração. Por isso que você não tem essa prévia do concurso público. Bom,
O concurso público para o provimento de cargo do município será de provas ou de provas e títulos. Então, se eu estiver falando de concursos no município de Santo André, perdão, gente, Santo André não, São Bernardo, eu com Santo André na cabeça. De quem já está aqui me acompanhando para Santo André, me perdoem, vocês já sabem, né? Esses dias todos, Santo André, Santo André, Santo André. Então, se o concurso para o município de São Bernardo, o que você tem? Você pode ter tanto provas ou prova e título, tá? O artigo 17 vai dizer o seguinte, ó. A lei determinará, a lei. Então, tudo de acordo com a legislação. A lei ela pode determinar, ela vai determinar as carreiras em que o ingressou ou o ingresso ou promoção dependem de alguma especialização, ou seja, às vezes o ingresso ou a promoção vai depender de alguma especialização mais ali voltada para aquele cargo. Então, por exemplo, o que eu falei para vocês, se é um concurso que venha depender de uma habilitação de formação, por exemplo, daquele determinado curso, é aquele determinado curso. Ah, e se for de algo voltado ali para o mundo jurídico, tem que ter aprovação no curso superior em Direito e OAB, por exemplo. Então, é algo ali muito específico daquele cargo, tá? Bom, inciso 2. As carreiras cujas atribuições, além de outras exigências legais ou regulamentares, somente possam ser exercidas pelos portadores de certificado de conclusão de curso primário, secundário fundamental, complementar profissional ou diplomas de conclusão superior, expedidos por institutos de ensino oficial ou oficialmente reconhecidos. Ou seja, existem carreiras que nós sabemos, se você tem ali, podem ser exercidos por nível fundamental, nível médio e nível superior. Eu quero prestar para um nível médio. Eu tenho que ter o quê? Ali, né, a carreira para ser atribuída àquela pessoa. A exigência, nível médio. Eu quero aquele concurso, nossa, meu sonho é ser aprovado naquele concurso ali, poxa, mas aquele concurso me exige superior. Então, para que eu possa ser atribuída àquele cargo, eu preciso ter o superior. Ou seja, você tem esses requisitos, você tem esses pontos a serem observados, tá? Inciso 3. As condições que em cada caso devam ser preenchidas para o provimento de cargos isolados. Aí você pode perguntar, Rebeca, o que é cargo isolado? O professor Meirelles, bem assim famoso, né, nessa parte de direito administrativo, ele diz que cargo isolado é aquele que não se escalona em classes, por ser único na sua categoria. Os cargos isolados, pessoal, eles constituem uma exceção no funcionalismo, porque a hierarquia administrativa exige um escalonamento das funções para aprimoramento do serviço e estímulo dos servidores através da promoção vertical. Não é o árbitro do legislador que deve predominar na criação de cargo isolado, mas sim a natureza da função e a exigência do serviço. Ou seja, o que vai determinar se um cargo ele é ou não isolado é a natureza e a função dele, tá? Para aquele serviço, ok? Por que é importante essa hierarquia, esse escalonamento? Para que eu venha ter a promoção daquele servidor, tá? Bom, vamos ver aqui o que nós temos. Artigo 18. O artigo 18 diz o seguinte, ó. Se eu tiver as inscrições encerradas, eu não posso tê-las novamente reabertas antes que o concurso venha a ser realizado. Salvo, ou seja, exceto, então só pode acontecer isso se o número de candidatos for inferior das vagas, tá? Parágrafo único. O prazo mínimo de inscrições que trata o artigo 18 aqui, tá? Será de quantos dias? 15 dias. Contados de quando? Da publicação do edital. Publicou o edital, conta 15 dias, tá? Artigo 19. Os concursos, por quem eles serão realizados?
uma comissão designada pelo prefeito, cuidado, aí tem a o vereador, não, pelo prefeito, e composta de, no mínimo, 3 funcionários do município, sendo que todos os membros deverão ser titulares de cargos de provimento efetivo. Ó, requisito. Para que venha compor essa comissão designada pelo prefeito, para que venha realizar esse concurso, precisa-se obrigatoriamente que os titulares dessa comissão venham ser titulares de cargos de provimento efetivo e possuir mais de 5 anos de serviço público no município, ok? E último slide aqui, artigo 20. Quando tiver encerrado as provas, o que vai acontecer? Essa comissão encarregada, né, formada ali pelos titulares de cargos, enfim, terá um prazo máximo de 30 dias para elaborar a respectiva lista de classificações. Então, 30 dias para elaborar a lista de classificações. E vai encaminhar o expediente ao prefeito, que foi o prefeito que designou, né? Que em igual prazo vai homologar os resultados. E o artigo 21, o prazo de validade do concurso será de 2 anos. Aonde eu tenho isso? Artigo 37 da Constituição. Aqui, ó. Inciso 3º. O prazo de validade do concurso será de até 2 anos, prorrogável por uma vez por igual período. Ok? Bora. Ok? Bora lá. Vamos treinar algumas questões? Deixa eu tomar uma aqui, gente. Porque. Peraí. Ó. No que concerne ao provimento de um cargo público, ó, ao que concerne ao provimento de um cargo público, ou seja, provimento. Aqui, ó, todas as questões eu pego do que concursos, eu filtrei todas aqui, ó, no Nesp, tá? Provimento pode ser originário ou pode ser derivado. Vamos lá. É correto afirmar que, primeira questão, o provimento derivado está presente na reintegração judicial? E aí? Interrogação. B. A posse é ato administrativo de investidura que materializa o provimento? C. O provimento é fato administrativo que materializa a nomeação? D. A materialização da posse ocorre por meio do provimento? Ou letra E. A promoção não é considerada uma forma de provimento? O que você acha que é? Letra A. A reintegração é um dos casos de provimento. Desde quando promoção é considerado provimento? Claro que é. E aqui o provimento é ato. Beleza? Bom. Segunda questão. A contratação por tempo determinado. Como assim? Eu tenho um início e eu também tenho um fim. É um lapso temporal. A contratação por tempo determinado não é admitida na Constituição? É sim admitida na Constituição. B. É admitida em períodos exclusivamente eleitorais? Não. Cuidado aqui com esse tipo de palavra. Ó. Exclusivamente, todo, sempre, nunca. Cuidado com essas palavras. Letra C. É admitida para atender a necessidade temporária e excepcional do interesse público? Interrogação. D. É admitida em qualquer caso? Não, gente. Eu tenho ali uma contratação por tempo determinado. Pensa comigo. Você tem um caso excepcional que aquela contratação precisa ser feita, tá? É admitida e depende unicamente da discricionariedade do administrador público? E aí?
Nesse nosso caso aqui, letra C. A contratação por tempo determinado é admitida para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público e não apenas ali administrado, não, do interesse público, tá? Outra questão da VUNESP, para finalizar, é correto afirmar que o provimento é ato administrativo que materializa a nomeação originária? B. Fato administrativo? Primeiro ponto, só para a gente iniciar. Não, vou continuar aqui. Pelo qual se efetua o preenchimento de uma função pública. O que é provimento, gente? Forma de ingresso. Então, não é função pública. C. Fato administrativo pelo qual o servidor se vincula a uma função. Não, gente, é ingresso. Nada de vincular. D. Fato administrativo que traduz o preenchimento de um cargo público. Sei. É. Ato administrativo que materializa a nomeação derivada. E aí? É um ponto, né? Letra B. Rebeca, por que não é a letra A? Por que não é a letra E? Gente, porque a letra A focou só o original. E a letra E focou só o derivado. E você tem aqui o fato de um preenchimento, tá? Ou seja, você tem ali o provimento tanto para cargo originário quanto para cargo derivado. Deixa eu só ver uma coisa aqui, gente. Eu tinha falado para vocês, para ver se eu não falei coisa equivocada aqui. Aqui eu falei errado, tá? Falei ato, que é fato, ok? Provimento é fato. Eu falei provimento era ato, não. Provimento é fato, fechou? Por que fato? Porque algo... Acho que eu não falei com vocês, falei com o pessoal de Santo André. Fato é aquilo que vai acontecer, vamos pensar assim, tá? Por conta ali da situação daquele momento, algo humano, ok? Então, fato é o que vai acontecer por acontecer. O ato não, ok? Então, por exemplo, falecimento de um servidor, é um fato. Preenchimento de um cargo, é um fato. É o caso do provimento. Bom, pessoal, até a nossa aula de número 3. Foi um prazer tê-los aqui comigo hoje. Espero que vocês tenham gostado da aula. Vocês podem ver que na ventilador, gente, tá tão quente. Que assim, eu vim gravar a aula pela fé. Falei, gente, eu tenho que gravar, eu tenho que gravar, eu tenho que gravar. Vocês não fazem ideia do quão está quente que eu moro, pessoal. Mas graças a Deus por isso. Bom, deixa aqui um versículo para vocês. Até aqui o Senhor nos ajudou. Muito obrigada por tudo. Forte abraço e bons estudos. Até mais. Tchau, tchau.